Bom dia, pessoal. Meu nome é Arlen Lopes, do curso de Engenharia de Produção da UniFBV, e eu vou apresentar para vocês um experimento relacionado à cadeira de Fenômeno do Transportes, do professor Julierme Gomes. Bem, o objetivo do trabalho é a gente elaborar um experimento conforme alguns assuntos que foram dados na sala de aula, relacionados à disciplina da gente, de Fenômeno do Transportes. Vamos colocar em prática algum tipo de assunto que a gente viu na aula e fazer esses experimentos. O assunto que eu escolhi foram vasos comunicantes, que eu vou apresentar para vocês agora, as matérias que eu vou usar e como vai funcionar esse experimento. Foram 2 garrafinhas PET normal, comum, independente do tamanho, vocês vão ver que vai funcionar, mas aqui eu escolhi 2 do mesmo tamanho. Fiz 2 furos na tampa dela, um para passagem da mangueira e outro para saída de ar. Tem aqui um bem pequenininho. Utilizei uma mangueira de construção civil que a gente encontra em todo canto, mas poderia ser aquelas mangueiras de aquário, de qualquer tipo de mangueira. Escolhi transparente para que vocês possam ver a passagem do fluido. Um corantezinho que eu coloquei para dar cor ao fluido, e vocês consigam acompanhar melhor a passagem dele de um vaso para o outro, de uma garrafa para outra. Vamos lá. Primeiramente, eu enchi uma das garrafas até o topo. Com água, adicionei o corante para dar essa cor e fiz os furos na tampa, passei a mangueira entre um deles e agora a gente vai passar a mangueira entre o outro. Pronto, com o experimento pronto, agora a gente vai, com o material pronto, agora a gente vai realizar o experimento. Eu vou pegar a garrafa que está com o fluido, vou pôr um dedo sobre o segundo furo que a gente fez na tampa e vou pressionar. E daí a gente vai ver a segunda garrafa. Como podemos ver, após um impulso na primeira garrafa, a gente vê que os líquidos da garrafa, eles se igualam. E isso independe do tamanho da garrafa. Poderia ser aqui uma de 500 ml ou uma de 1 litro. A gente viu no início do vídeo que a altura do líquido dessa garrafa era maior do que essa, que estava, obviamente, vazia. E a gente sabe que a altura está diretamente ligada com a pressão, quando a gente vê isso em física. E no caso desse experimento, como a primeira garrafa estava com maior altura de líquido, ela estava consequentemente com maior pressão, fazendo com que essa segunda garrafa tivesse menor pressão. Como a pressão nesse ponto da garrafa era maior que essa, quando a gente pressiona a garrafa e dá um impulso no fluido, ele vai fazer essa transferência de fluido de ponto de maior pressão para o de menor pressão até que elas se igualem, até que a pressão e a altura fiquem estabilizadas, como está agora. Eles estão com a mesma altura de garrafa. E a gente consegue perceber que isso sempre vai variar se a gente mudar. Se a gente mudar a altura, automaticamente a primeira garrafa aqui ela começa a encher. Se a gente iguala, novamente, o mesmo ponto de altura, ele vai tender a se igualar à mesma pressão. E esse processo, essa transferência, vai ocorrer sempre até que eles se encontrem no seu ponto de equilíbrio, que é quando vai parar a transferência de pressão. Como aqui agora eles se encontram na mesma altura, com a mesma base, a transferência foi concluída, não está passando mais nenhum tipo de líquido, nem de um lado nem do outro, e eles se estabilizam com a mesma altura e mesma pressão dentro dos vasos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.